Oremos. Querido Deus que estás nos céus, aqui se encontra, Senhor, reunido diante de Ti o Teu povo. Vem, Senhor, em busca das grandes bênçãos espirituais que Tu tens para dar-nos. Vimos, Senhor, aqui, sobretudo, para Te adorar pela grandeza do Teu ser e pela magnificência do Teu caráter. Obrigado por, Senhor, em Cristo Jesus nós encontrarmos a nossa salvação, encontrarmos o dom gratuito da vida eterna. E nós Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a, durante este culto, podermos estar de tal forma em sintonia com o Teu coração, que possamos compreender pela presença do Espírito Santo aquilo que Tu nos queres ensinar, aquilo que Tu nos queres revelar. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs aqui presentes e a todos aqueles que estão-nos a ver através da net. Que neste dia de sábado possam usufruir das bênçãos que o Senhor tem neste dia para cada um de nós e que possa ser um dia deleitoso para todos os irmãos e irmãs que aqui estão. E agora louvemos o Senhor através do hino fixado 318. Servi alegremente. Todos os que pudermos, ajoelhemos para orarmos ao Senhor.
Senhor Deus, é com gratidão e alegria que aqui estamos, com o desejo puro e sincero de seguir-te alegremente. Que seja este um incentivo em cada um dos teus filhos. Tudo aquilo que nos ensinas, aquilo que aprendemos e aquilo que recebemos de ti, te vimos agradecer e pôr aqui os nossos serviços com a disposição de cada um no seu melhor em servir-te e seguir os teus caminhos. Muito obrigado por tudo o que fizeste e que fazes por nós. Oxalá que sigamos todos estes princípios que nos destes e que assim mostremos que a nossa vida possa ser uma vida de louvor ao teu santo nome. Te pedimos uma bênção neste dia para todos os serviços aqui expostos. Abençoa a mensagem e que tudo possa ser feito mediante a tua vontade e que o nosso ser, a nossa entrega seja pura, sã e completa. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez para louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor agora, dando a 10ª parte que lhe pertence. Vamos dar lugar ao dízimo e às ofertas. Em primeiro lugar, será às crianças.
Vamos orar, irmãos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. Dirijo-me a ti, Deus, hoje, para te agradecer por estas dádivas que nos destes. Obrigado por nos fazeres mordomos das tuas riquezas. Estes dízimos que aqui ditamos hoje, que possam ser úteis para a tua casa, para o teu trabalho, para que possamos ajudar quem precisa e possamos levar a verdade a cada canto nesta terra. Peço, Deus, que nos ajudes, que nos guies durante este resto de dia de sábado, para que possamos estar sempre contigo. Em teu nome te peço e agradeço, Deus. Amém. Olá, meus lindos. Bom sábado. A história de hoje vem de uma senhora, de um personagem bíblico, que era uma senhora que estava muito doente. Vocês alguma vez já estiveram doentes? Sim? Pois é, o Rodrigo está doentinho agora, também, o Ricardo também, e tu também já estiveste doente, Miguel. E o que é que vocês fizeram quando ficaram doentes? Tu pintaste muito bem, distraíste, encontraste uma boa solução. Tu também estavas doente. Quando estamos doentes, o que é que fazemos? O papá da Ruca também. Tomamos remédios, vamos aos médicos. Ficam na cama, pois é, esse é um momento especial, ficam na cama quentinhos, com a avó, com a tia ou com a mamã. Pois é, esta senhora já estava doente há 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheirinho, foi a tantos médicos, recorreu a tantos hospitais e nada, não conseguia ficar curada. Ela já estava a ficar sem esperanças. Acabou-se, eu vou morrer e não vou ficar curada. Mas os vizinhos e os amigos animaram-na e disseram: não, existe um senhor chamado Jesus que já nos contaram que ele cura os paralíticos, os leprosos, as pessoas que estão cegas conseguem ver. Por isso, acredita, vamos tentar ir a Jesus e tu vais ser curada. Ela disse: será? Eu não tenho forças, eu vou ter que esperar que Jesus venha à nossa cidade, a Cafarnaum. E assim foi. Ela esperou e soube um dia que Jesus estava em Cafarnaum com os seus discípulos. Então disse: esta é a minha oportunidade. Então saiu da sua casa quase sem forças, mas o que é que vocês acham que ela encontrou? Jesus aí logo disponível para recebê-la? Ele estava disponível, só que havia uma grande multidão à sua volta. Ela teve que furar aquela multidão e finalmente ela disse: eu não vou conseguir chegar a Jesus, mas pelo menos eu tocar o manto, a orla do seu manto, eu vou ser curada. Grande fé desta mulher, não é? E assim foi. Ela tocou somente o manto de Jesus e ficou restabelecida. Ela sentiu logo que já não tinha nenhuma doença. Mas Jesus disse: quem é que me tocou? Uma pergunta estranha, não acham? Imaginem uma multidão à volta de Jesus e a perguntar: quem é que me tocou? Porquê? Porque Jesus sentiu que realmente tinha sido alguém com fé. E esta senhora disse com muito medo: fui eu. Ele disse, é claro que Jesus ficou contente, abençoou e disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Nós hoje também podemos ir a Jesus e com fé Ele vai poder curar-nos, curar todas as nossas necessidades. E vocês também podem ser instrumentos do toque de Jesus, que a cada dia vocês possam transmitir esse toque de Jesus às pessoas, está bem? Aos vossos amiguinhos lá em casa. Diz Mariana. Pois é, não sabemos muito bem a doença, só dizia que era um fluxo de sangue abundante. Não sabemos, querida. Mas muito boa pergunta. Bem,
Pois é, muito bem. O Miguel diz que o sangue não estava bom. Pois é, o sangue dela não devia estar bom. Um bom sábado para todos. Não se esqueçam desta história, está bem? E um bom ano também. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaz o que sou, refaz outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda a lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, só teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaz o que sou, refaz outra vez. Sentir teu
confessar-me a ti e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estamos aqui. Viemos aqui para adorar ao Senhor, mas viemos aqui sobretudo, como fomos convidados nesta bonita mensagem musical, a buscar do Senhor as suas grandes bênçãos, sobretudo a sua misericórdia, o seu perdão, o poder para vivermos uma vida em sintonia com a vontade de Deus. Queridos irmãos, sinto como uma grande honra e privilégio especial poder me dirigir a vós nesta manhã, saudando-vos mais uma vez com um feliz sábado, com o desejo de um feliz sábado na presença do Senhor. Agradecemos, saúdo também aqueles que se encontram em adoração conosco através da internet, através da transmissão que fazemos na internet. Acredito que neste sábado estamos ligados com os nossos irmãos do Porto Santo, por isso a eles também a nossa saudação. Irmãos nossos que, embora separados por uma pequena faixa de mar, mas que estamos juntos, sobretudo, em espírito. Nesta manhã, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6. Atos, livro de Atos, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 até ao verso 7. Livro de Atos, o capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. Conta-nos este texto a respeito de um problema que a igreja cristã teve. É significativo o fato de que, mesmo uma igreja onde todas as pessoas, como era a igreja cristã, tinham um profundo sentimento de unidade e um desejo autêntico de cumprir a missão que Jesus lhes tinha deixado, mesmo uma igreja nestas condições a viver a espiritualidade de uma forma tão autêntica, em uníssono, de uma forma tão afinada, mesmo uma igreja como esta tinha problemas, tinha dificuldades. A Bíblia conta-nos então o que aconteceu. Atos capítulo 6, o verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos nas orações e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, a Prócoro, e a Nicanor, e a Timon, e a Parmenas, e a Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Meus irmãos, a igreja primitiva, como é descrita aqui nos seus primeiros dias, estava a viver um período de franco crescimento. O crescimento desta igreja era de tal forma acentuado que o grande número de pessoas que se convertiam e as necessidades que a cada dia apareciam de dar apoio social àqueles que dela necessitavam ou que dele necessitavam, tornou-se um problema. O crescimento de uma igreja pode também gerar problemas. Mas é interessante que os problemas, quando vistos como problemas única e exclusivamente, podem se transformar num fator de desagregação ou podem ser vistos como oportunidades.
E é interessante que a igreja, naquele momento, diante daquela situação de dificuldade de atender às necessidades das viúvas, de pessoas que eram de origem judaica, mas que tinham vivido fora da Palestina, e o atendimento às viúvas de origem judaica que tinham vivido sempre dentro da Palestina, por se começar a perceber que havia algum tipo de diferenciamento, causou alguma murmuração, como diz a Bíblia. E este mal-estar é o motivo de levar a igreja a uma reflexão. Mas é interessante também, meus irmãos, que esta reflexão leva a igreja a olhar para dentro de si mesma e a encontrar ela mesma, dentro de si mesma, dentro dos seus limites, a solução para a dificuldade. E, inteligentemente, então, aparecem 7 homens. E estes 7 homens são, portanto, vistos como pessoas que têm 3 importantes qualidades. Primeiro, são vistos como pessoas de boa fama. Eram pessoas a respeito dos quais aqueles que os conheciam viam neles pessoas de caráter. Depois, diz-nos a Bíblia que eles tinham ainda uma outra importante característica. Eram homens cheios do Espírito. O que quer dizer que a sua vivência religiosa era significativa, era algo real. Não iam à igreja apenas por uma formalidade. Quando oravam, verdadeiramente sentia-se e eles sentiam a presença de Deus. E a Bíblia diz-nos ainda que eles tinham uma terceira característica. Eram homens sábios. A sabedoria não tem tanto a ver com a cultura ou com a quantidade de informações que uma pessoa pode ter acumuladas através dos livros que leu ou dos títulos académicos que tem. A sabedoria tem a ver com esta capacidade de utilizar inteligentemente o seu conhecimento para gerar ao redor de si um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade, mas, acima de tudo, um ambiente de bom cristianismo. Na verdade, quando a Bíblia fala a respeito de sabedoria, ela não está a referir-se à cultura, mas sim à capacidade de inteligentemente saber se relacionar com os outros. Hoje, a psicologia moderna chama a isto de inteligência emocional. E a inteligência emocional tem muito que se lhe diga. E não vai ser agora que nós vamos falar sobre os alargados campos da inteligência emocional. Mas uma das coisas que se verifica na existência de alguém que é inteligentemente emocional é a capacidade de ser tolerante, de ser generoso com as características das outras pessoas. E, sobretudo, vê-se que a sabedoria na vida desta pessoa manifesta-se na forma como ela consegue viver de forma ajustada e adequada com todos os outros que o rodeiam. Estas 3 características foram os requisitos esperados e buscados nos homens que deveriam ser chamados para solucionar aquele problema. Terem boa fama, boa reputação, serem cheios do Espírito e terem também sabedoria. Seguindo este exemplo, a Igreja Cristã continua a escolher, geração após geração, continua a escolher homens e mulheres. Sim, porque embora estes 7 primeiros diáconos fossem homens, a Igreja muito cedo entendeu que as mulheres também deveriam ser chamadas a este mesmo ministério do serviço. A palavra diácono quer dizer aquele por meio de quem algo é realizado. A palavra diácono quer dizer, em certo sentido, aquele que serve. E a Bíblia mostra-nos que há um grande privilégio em poder servir. A Bíblia continua, ou melhor, a Igreja Cristã ao longo das gerações continuou a escolher homens e mulheres para servirem a Igreja, para poderem ser eles mesmos a solução para muitos dos dilemas, para muitas das dificuldades que a Igreja, no seu crescimento, na consecução da missão, efetivamente vai enfrentando. Porque o avançar, o processo de crescer, implica efetivamente em novas circunstâncias, em novas oportunidades, em circunstâncias desconhecidas para as quais existe a necessidade de homens cheios de espírito, mulheres espiritualmente maduras,
pessoas inteligentes poderem efetivamente ser elas mesmas parte da solução. Nesta manhã, meus queridos irmãos, nós temos 2 grandes privilégios. Um, que é o participarmos da Santa Ceia. Participaremos logo mais desta importante cerimónia. Mas o outro privilégio é o de podermos separar para o ministério do serviço 4 irmãos. 4 irmãos que têm, pela sua dedicação, dado o sinal de que estão prontos para servir, que querem servir, que querem restituir a esta igreja e a Cristo um pouco daquilo que Cristo fez por eles e um pouco do que esta igreja tem feito por eles. Eu gostaria de chamar aqui à frente o João, o Marco, o Valdemar e a Sónia. São estes 4 diáconos, 4 novos diáconos que a igreja do Funchal, por favor, nomeou para o ano de 2014. Eles ainda não tinham tido a oportunidade de servir a igreja como diáconos. E, como tal, ainda não tinham sido separados como os primeiros 7 para o ministério. Cumpre esta igreja reconhecê-los como tal e, acima de tudo, numa singela cerimónia de dedicação, pô-los formalmente ao serviço da causa de Deus. Cada um destes nossos 4 irmãos tem no seu coração o sincero desejo de fazer o melhor que estiver ao seu alcance por esta igreja. Eu tive a oportunidade de conversar com eles já, onde nós podemos constatar de fato este desejo, este sincero, esta humilde disponibilidade para servir. Uma ordenação ao diaconato é algo de grande responsabilidade. De grande responsabilidade para aqueles que nela participam, mas de grande responsabilidade também para a própria igreja. Porquê? Porque o diácono, ele é muito mais do que alguém por meio de quem o Senhor se serve para realizar pequenas ou grandes tarefas na sua igreja. É alguém que também tem, a partir de agora, uma liderança. E é importante que esta igreja, que a sua congregação, também lhes reconheça esta mesma liderança. Eles tudo farão para que a igreja reconheça neles a reputação, a presença do Espírito Santo e a sabedoria. Mas é importante também que a igreja, desde o mais novo até ao mais idoso, estejam dispostos a apoiá-los e a ajudá-los na missão que eles agora abraçam de servir ao Senhor. Eu gostaria de chamar aqui à frente os anciãos desta igreja. Gostaria de chamar aqui à frente também o primeiro diácono e a primeira diaconisa, para que eles, juntamente comigo, possamos todos nos ajoelhar neste momento de dedicação ao Senhor. Nós vamos fazer mais ou menos da seguinte forma. Nós ajoelharemos-nos aqui neste canto, os diáconos voltados para mim. Num círculo mais exterior, vamos pedir aos anciãos que possam, circundando com a sua presença também, circundando também os diáconos. E enquanto nós nos ajoelhamos aqui à frente, pedimos a que toda a igreja, numa atitude de reverência e de espiritualidade, possam se colocar de pé para fazermos, portanto, esta oração de dedicação destes 4 irmãos ao Senhor. Marco. Grandioso Senhor que habitas nas alturas dos céus, mas que maravilhosa e misteriosamente te fazes presente entre os teus filhos, nesta congregação, através do teu Santo Espírito. Neste momento, bondoso Senhor, nós queremos te pedir que tu nos possas abençoar de forma a que nos
sintamos verdadeiramente junto de Ti. Neste momento, bondoso Deus, neste instante, nós queremos separar para Ti estes 4 irmãos. E é sobre eles que colocamos, Senhor, fazemos a imposição das mãos para que eles possam receber, Senhor, da Tua parte, o poder do Espírito Santo, de maneira que eles, pela cerimônia da imposição das mãos, possam ser cada um deles também homens que venham a servir-te, homens e mulheres, a servir-te de acordo com a Tua vontade, servir-te para honrar e glorificar o Teu nome. Por isso, bondoso Deus, neste instante nós desejamos pedir-te, não pelos nossos méritos, nem pelas nossas capacidades, mas que, pela Tua grande misericórdia, Senhor, Tu derrames sobre Marco, sobre o João, sobre o Valdemar e sobre a Sónia o Teu poder, o carisma da presença do Teu Santo Espírito, e que sobre eles, Senhor, possa estar, desde já, o Teu poder de forma a que eles sejam utilíssimos à Tua Igreja, que o ministério e a missão desta Igreja possam ser ricamente abençoados pela Sua presença. Nós Te pedimos e agradecemos isto, não que mereçamos, mas é no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém. Dos anciãos. Neste momento, meus queridos irmãos, os anciãos desta igreja, simbolicamente estendendo, portanto, as boas-vindas desta congregação, cumprimentarão cada um destes novos diáconos. Cada um dos anciãos irá fazê-lo e sintam como no aperto e no abraço, no aperto de mão, no abraço de mão destes irmãos, cada um de vocês está a dizer boas-vindas, dar as boas-vindas a estes nossos queridos novos diáconos. Mas gostaríamos ainda de marcar esta cerimónia ou este momento com ainda 2 pequenos detalhes. O primeiro deles é com a entrega de uma recordação deste dia e fazê-lo também com a entrega de um pequeno certificado que recorda este dia como um dia especial na sua trajetória cristã. E este certificado será entregue por uma pessoa que cada um dos nossos irmãos, a Sónia, o Valdemar, o João e o Marco, consideram como os seus mentores espirituais nesta nova etapa da vida. Por isso, eu gostaria de chamar a Tânia para entregar o certificado da Sónia. A Sónia escolheu a Tânia como a sua mentora espiritual. Peço ainda à irmã Lígia, como uma fiel diaconisa durante muitos anos nesta igreja, que possa ser ela também a entregar o certificado ao seu filho, ao Valdemar, o mentor, ser a sua mentora espiritual. O João escolheu como seu mentor espiritual o Miguel Romba, para que ele possa ser, portanto, o seu ajudador nesta nova missão em sua vida. E ao Elder, nós pedimos a gentileza de poder ser o mentor espiritual do Marco. Por isso lhe vai entregar também o certificado da sua dedicação. Nós queremos deixar ainda uma pequena recordação com cada um destes nossos irmãos, lembrando-lhes que compensa servir.
Servir ao Senhor é talvez uma das coisas mais gratificantes que podemos ter nesta terra. Mas mesmo que na terra nós não consigamos ver a recompensa do serviço, ainda assim, na pátria eterna, nós receberemos muito, abundantemente, uma recompensa que irá muito para além daquilo que nós tínhamos dedicado nesta terra. Vamos deixar com a Sónia uma pequena recordação, com a expectativa de que esta flor cresça proporcionalmente também à dedicação e ao afeto que a Sónia vai dedicar a este novo serviço. Ao Valdemar, uma recordação, que Deus o possa abençoar e que isto possa ser a oportunidade de escrever lindas páginas na história desta igreja e na tua própria vida também. Ao João, que Deus te ajude na tua trajetória espiritual, a fazer um bonito período de serviço a esta igreja. Ao Marco, que o Senhor te abençoe, Marco, e que Ele te ajude, que nos ajude a todos a podermos ter em ti as bênçãos que o Senhor quer derramar por teu intermédio. Muito obrigado. Desta forma, gostaria de convidá-los a que pudessem agora sentar-se, já como diáconos ordenados desta igreja, que possam ocupar o seu lugar, de maneira que nós possamos continuar também o nosso momento de adoração. Agradecemos aos anciãos e aos diáconos, primeiro diácono e primeira diaconisa, pela sua participação nesta cerimónia. Que o Senhor nos continue a dirigir neste momento de adoração. Na continuação do nosso culto, proponho que os irmãos possam abrir a vossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8. Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, o verso 34 ao verso 38. Ali encontramos palavras de Jesus que, de uma forma típica do seu pensamento, ele nos convida a uma reflexão que nós poderíamos muito bem resumir da seguinte forma: o lucro só pode vir mediante a perda. São Marcos capítulo 8, do verso 34 ao verso 38, Jesus diz: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus apresenta aqui um paradoxo. Aquele que quer ganhar a sua vida, ou aquele que a quer preservar, estará a fazer tudo, por incrível que pareça, para a perder. Aquele que estiver disposto a entregá-la, este sim a ganhará. Este conceito tornou-se familiar para nós. Mas não quer dizer que nós o tenhamos praticado ou que seja habitual nós o praticarmos na nossa vida. Conta-se a história de um homem que vagava pelo deserto há muitas e muitas horas, cansado, a desfalecer, com sede. Finalmente, aquele homem encontra um poço, uma bomba e uma garrafa cheia de água. O sol era impenitente, era tão quente que a própria garrafa de água, embora estivesse cheia, mas já estava morna. Mas para quem estava com tanta sede, aquela era a salvação, aquela era a oportunidade de saciar aquela angústia, aquela ansiedade que estava dentro de si. Ele abre a garrafa, mas enquanto a
leva à boca, percebe que a garrafa tem alguma coisa escrita no rótulo. E no rótulo estava escrito o seguinte: você deve despejar a garrafa na bomba e depois terá quanta quiser. Aquele homem não entendeu muito bem o que estava ali. Ele tinha ali uma garrafa, embora morna, mas tinha ali uma garrafa de água que podia saciá-lo e certamente ajudá-lo a terminar a sua viagem. Olhou mais uma vez para a bomba, junto do poço. A bomba parecia estar em bom estado, mas completamente seca, porque provavelmente há muito tempo que ninguém a movimentava, fazendo com que saísse água dela. Olhou novamente para a garrafa e resolveu arriscar. Coloca dentro de um determinado orifício a água toda da garrafa e começa então a bombear. Apenas saíam pó de ferrugem dos canos. O barulho era irritante, de metal com metal. Mas até que a certa altura começa a vir um barulho de baixo que vinha pelo encanamento, como se alguma coisa começasse a subir. E finalmente sai abundante água, água fresca, água límpida, uma quantidade de água tão grande que aquele homem não poderia naturalmente bebê-la. Então, assim que ele está saciado, está satisfeito, está refrescado, ele pega a garrafa novamente e vai enchê-la. Põe a tampa, pega uma caneta e escreve debaixo do rótulo o seguinte: funciona mesmo, eu comprovei. Fechou a garrafa e deixou no lugar. Meus queridos amigos, aquilo que Jesus nos diz é claramente isto. Se você quer ganhar alguma coisa, você precisa abrir mão dela. Se você quer efetivamente viver para sempre, você precisa estar disponível a abdicar inclusive da sua própria existência para ganhar a vida que Jesus lhe quer dar. Talvez neste momento, meu querido amigo e irmão, você esteja com uma garrafa de água morna na sua mão, a pensar que talvez aquela seja a solução dos seus problemas, talvez seja o resolver de todas as suas dificuldades. Mas Deus pode estar-lhe a dizer que é o momento de jogar aquela garrafa de água dentro da bomba, porque Deus quer lhe dar muito mais água de muito melhor qualidade. Deus quer lhe dar uma solução muito mais adequada para o seu problema. Meus queridos amigos e irmãos, Deus não só chama a estes 4 irmãos para servirem, Deus chama a todos para servirmos. A missão que Jesus deixou à Igreja dos Apóstolos continua a ser a mesma missão que Ele nos deixa a nós hoje. O mesmo anseio que Jesus tinha de viver com os seus discípulos é o mesmo anseio que Ele tem hoje de viver com cada um dos membros desta congregação para sempre na eternidade. É por isso, meus queridos amigos, que Jesus nos chama a si, chama a cada um de nós a participarmos deste convite que Ele nos faz, desta missão que Ele nos estende. Dentro de instantes, cada um de nós terá a oportunidade de participar na cerimónia da humildade no lava-pés. Depois teremos a oportunidade de participar da ceia do Senhor através dos símbolos que Jesus Cristo nos deixou. Cada um de nós é convidado a participar nesta cerimónia. Não apenas por uma mera formalidade, mas porque ela tem um simbolismo espiritual de grande profundidade. Nós vamos cantar, para sairmos para o momento do lava-pés, vamos cantar o hino que está fixado, que é o hino 521. Apenas para nossa orientação, sabemos os espaços habituais onde costuma acontecer a Santa Ceia. As senhoras terão este salão longo em baixo para poderem participar. Terão, portanto, a oportunidade de sair pela porta lateral de emergência. Os homens terão, portanto, o espaço onde habitualmente costumam fazer o lava-pés. E teremos ainda um terceiro espaço para
casais que desejem fazer a cerimónia, participar da cerimónia em conjunto. Vamos cantar o hino 521 como um convite à participação na ceia do Senhor. 5, 2, 1. 521. Vamos colocar-nos de pé. A tocar, nós vamos saindo reverentemente para o lugar onde devemos participar, portanto, do lava-pés. Vamos então, Bianca, vamos então em direção aos nossos lugares para o momento do lava-pés.
Nós vamos dar continuidade a esta cerimónia e vamos fazê-lo naturalmente com uma oração. Gostaríamos de convidar a todos que se coloquem de pé para orarmos. Senhor Deus, neste momento desejamos pedir-te que ao participarmos destes símbolos que nos recordam quão caro foi a salvação que cada um de nós neste momento pode ter em suas mãos, que o nosso coração se encha de humildade, de gratidão e, sobretudo, que possamos desde já viver a alegria da salvação. Nós te agradecemos, bom Pai, por tudo o que tens feito por nós e te rogamos que nos possas ajudar a compreender o significado daquilo que estamos a viver neste momento. É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tânia, ajudas-me com o lavar das mãos. Convidamos a Igreja a que possa abrir a sua Bíblia, cada irmão possa abri-la em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo São Paulo deixa algumas orientações a respeito da forma como a Santa Ceia deveria ser celebrada. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante. Diz o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. À semelhança daquilo que Jesus Cristo viveu na última ceia com os seus discípulos, nós gostaríamos de poder recapitular esta mesma experiência, fazendo algo muito semelhante àquilo que Jesus Cristo fez. Nós temos diante de nós o pão sem fermento que representa o corpo de Cristo. E nós vamos pedir ao Senhor que abençoe este que é um símbolo. Não acreditamos na transubstanciação. Não acreditamos que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo, mas acreditamos que ele é um símbolo adequado para nos ajudar a perceber as virtudes espirituais que Jesus nos quis ensinar quando deixou que o seu corpo fosse mortificado em nosso favor. Por isso, convidamos a todos que se possam colocar de pé, enquanto nós aqui à frente vamos nos ajoelhar para uma oração de dedicação do pão a este fim sagrado da Santa Ceia. Graças te damos, bom Deus, pelo teu corpo imaculado, Senhor, sem pecado, que, Senhor, além de servir para nosso exemplo, Senhor, foi a única maneira de resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Senhor, te queremos agradecer por teres deixado tudo, toda a tua glória, Senhor, toda a tua honra que te é merecida, e viste aqui, Senhor, fazer como nós, pecadores, Senhor, neste mundo. Obrigado, Senhor, por teres conseguido estar aqui sem pecar nenhuma vez. Te queremos, Senhor, agradecer por esse exemplo e te queremos, Senhor, pedir que este símbolo do teu corpo e o teu exemplo possam, Senhor, ser para nós o maior exemplo e que nós desejamos seguir verdadeiramente no nosso coração como cristãos, em nome de Jesus. Vamos partir o pão.
todos aqueles que têm estado a participar desta ceia, desta cerimónia, pedimos que permaneçam de pé para receberem a ceia ou o pão que será entregue pelos diáconos. E à medida que o recebermos, vamos assentar-nos, aguardando, portanto, o momento em que todos estiverem servidos para podermos conjuntamente participar. Que o Senhor nos ajude a viver de uma forma especial este momento. O profeta Isaías fala assim a respeito dos tormentos que o Messias havia de viver. Eis que o meu servo operará com prudência e será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Uma atitude de humildade, mas sobretudo tentando compreender o quanto sofreu Jesus para nos dar a salvação. Participemos, portanto, deste pão que representa o seu corpo moído em nosso favor. Retornando ao texto de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 25, o apóstolo Paulo diz: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós vamos
neste momento também, ajoelhar-nos aqui à frente, pedir à congregação que se possa colocar de pé, enquanto pedimos ao Senhor a bênção para este sumo de uva, que representa o sangue de Cristo vertido expiatoriamente em nosso favor, para que possamos nós, neste momento, poder sonhar com as delícias da vida, a vida eterna. Oremos. Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, Tu contemplas, Senhor, do Teu trono de graça os Teus filhos aqui reunidos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que derrames uma bênção sobre cada um de nós, de tal maneira, Senhor, que agora ao tomarmos, Senhor, estes símbolos do Teu sangue, que para nós é incompreensível, ó Pai, ao Teres dado o Teu Filho para morrer por cada um de nós, Te pedimos, ó Deus, que toques no coração de cada um, para que, na verdade, possamos, ó Deus, ser novas criaturas e que, através, ó Pai, deste ato, do símbolo, Senhor, deste sumo de uva, nós possamos, ó Deus, dar valor ao grande sacrifício que Jesus Cristo na cruz do Calvário fez por cada um de nós. E que a nossa vida, Senhor, possa ser transformada por esse sacrifício. E que nós, Senhor, possamos, a nossa vida, olhar sempre para Jesus como autor e consumador da nossa fé. E que nós, Senhor, também um dia possamos, ó Pai, estar no céu, vendo-te face a face. Abençoa a todos esta congregação. Os irmãos, Senhor, colocaram no seu coração tomar, Senhor, parte desta Santa Ceia. Aqueles também, Senhor, por algum motivo, Senhor, não tomam, Tu possas ajudá-los e possas abençoar-nos a todos, Senhor, a um dia estarmos contigo na Pátria Celestial. Em nome de Jesus te peço todos estes favores. Amém. Recomendamos àqueles que estão, portanto, a participar da Santa Ceia que possam permanecer de pé e, à medida que formos sendo servidos, possamos, portanto, aguardar, como fizemos já no primeiro momento, até que todos sejam servidos e depois participarmos em conjunto, em uníssono, do cálice do sumo de uva. Continuando a leitura do livro de Isaías, agora no capítulo 53 já, e no verso 5, diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da transgressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Neste momento, convidamos a todos a que possam tomar este sumo, que representa não só o sangue de Cristo, que foi vertido em nosso lugar na cruz do Calvário, mas, sobretudo, também aquele que nos pode dar a cura
para o problema do pecado. O trabalho da sua alma ele verá. E ficará satisfeito com o conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a sua parte com muitos. E com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercede. Depois de termos participado destes símbolos, imaginem, meus queridos irmãos, a forma como os discípulos participavam desta cerimónia, porque eles se recordavam da última vez que a tinham feito com Jesus. Acredito que para muitos deles era uma ocasião de muita saudade. Provavelmente muitos deles choravam enquanto oficiavam a Santa Ceia, enquanto participavam da Santa Ceia com os seus irmãos, enquanto reafirmavam a esperança de um dia voltar a celebrá-la com Jesus. Agora imaginem a ansiedade com que Jesus, neste momento no céu, vive os últimos momentos da história da Terra, aguardando a ocasião certa de retornar para aí, no banquete inaugural da eternidade, ele poder celebrar a ceia com todos aqueles por quem ele morreu, para poderem estar com ele eternamente. Que o Senhor ajude-nos a vivermos desde já esta alegria, o entusiasmo de sermos nós mesmos, vivermos a alegria da esperança da salvação. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no verso 30, a Bíblia diz-nos que os discípulos com Jesus cantaram um hino antes de partirem para o monte. A cerimónia da Santa Ceia para nós é uma cerimónia solene pelo grande valor espiritual que ela representa, mas sobretudo é uma cerimónia de alegria, de felicidade, porque nela nós celebramos a motivação da nossa salvação. Por isso, nós também vamos cantar. Vamos cantar porque sentimos neste momento que estamos em condições de poder, pelo louvor, pelo canto, celebrar a nossa salvação, através de um compromisso muito especial com o Senhor. Vamos entoar o hino número 330, Trabalhar e Orar.
Queridos irmãos, queridos amigos, antes de fazermos a nossa oração final, nós temos uns amigos de quem amamos muito, que amanhã bem cedinho irão partir para longe, irão partir para os Estados Unidos. Não sabemos se os voltaremos a encontrar nesta terra, mas queremos ter a certeza e o privilégio de poder estar com eles um dia na Pátria Celestial. Queremos, em nome de toda a Igreja, agradecer ao Dan e à Cristina tudo aquilo que eles nos ajudaram a fazer na Igreja, tudo aquilo que foi feito e que eles sempre estiveram dispostos a colaborar. Que o Senhor os possa abençoar. É esse o nosso desejo de toda a nossa Igreja. Amém. Senhor nosso Deus e bom Pai, com todos estes serviços aqui prestados, tudo o que fizemos, daquilo que nos ensinaste, daquilo que vimos na Tua Palavra, o que aprendemos, e Te agradecemos muito sinceramente pela grande mensagem do Senhor Jesus, a Sua entrega por nós, a Sua revelação na cruz. Obrigado por tudo. Oxalá estes momentos que aqui passamos, que possam ser agradáveis à Tua vista, Senhor. Que possam agradar ao Teu santo nome. E que possamos, mais e mais, trabalhar em favor desta mensagem, e que esta Igreja nesta terra, Tu nunca esqueces. Oxalá nós nunca esqueçamos aquilo que nos dás, o que nos ensinas e que nos pões à nossa mão para fazermos. Obrigado por tudo. Uma bênção para toda a Tua Igreja, e que este se volte a repetir para todos, irmãos, para todos estes Teus filhos, se não aqui, um dia na Pátria Celestial. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.